Olá pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de introdução ao conceito de derivada. E nessa aula eu quero apresentar para vocês a motivação da onde que surgiu essa ideia de derivada e o seu conceito e como calcular derivadas de funções elementares. Então o conceito de derivada surgiu lá na cinemática, tá? Então por isso que é muito importante você dominar a teoria da cinemática, porque muito da teoria da física, dos métodos matemáticos da física, começaram lá com a cinemática, tá? Então a ideia surgiu o seguinte. Então você conhece lá, né, o cálculo de velocidade média, né? O cálculo de velocidade média, o que que é? É ΔS por ΔT, tá? Só que esse ΔS e esse ΔT são valores muito grandes, são valores espaçados no tempo e no espaço. Então, por exemplo, lá, eu quero saber qual que é a velocidade média daqui da cidade A até a cidade B. Então, às vezes pode estar a 100 km, a 200, a 300 km de deslocamento uma da outra. Então, esse valor acaba ficando muito grande, tá? No entanto, eu quero saber qual que é o valor, por exemplo, da velocidade do carro, não na velocidade média dele. Eu quero saber o valor da velocidade naquele instante. E aí surge o conceito de velocidade instantânea, tá? Porque a velocidade instantânea, que a gente vai chamar simplesmente de V, ele é o limite da velocidade média quando o ΔT tende a zero. Tá? Aí a importância da gente ter trabalhado o limite antes. Tá? Então, quando eu quero calcular a velocidade média, né, no valor limite, né, quando eu estou pegando um tempo muito pequeno, tá, um valor muito pequenininho de tempo, então eu não estou esperando o carro se deslocar por 1 hora, ou 30 minutos, ou 2 minutos, não. Eu quero pegar lá, por exemplo, em meio segundo, em milésimos de segundo, tá? Então o ΔT é um valor muito pequeno, tá? E aí eu quero saber quanto que ele deslocou nesse instante, né? Por isso que a gente fala, nesse instante, né? Quando a gente fala nesse instante, é num intervalo ΔT muito pequeno, tá? Então, a derivada, certo? É exatamente esta operação. É quando a gente calcula, é uma razão deste tipo aqui, né? E quando a gente calcula o limite do ΔT tendendo a zero, beleza? E aí a gente escreve o seguinte, tá? Nós escrevemos o seguinte, que a velocidade instantânea, ok? É a derivada da posição em função do tempo, ok? Este símbolo aqui, ó, estas aspas aqui, é o símbolo de derivada, tá? Então, ó, então a velocidade instantânea é a derivada da posição. A gente simplesmente escreve um apóstrofo ali, né? Uma aspas ali, né? Uma aspas simples, né? E essa aspas simples é exatamente o cálculo lá que eu acabei de mostrar para vocês do limite ali, tá? Ó, é o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔS por ΔT, tá? Então, ao invés da gente escrever tudo isso aqui, a gente simplesmente coloca uma linha na função que a gente está calculando o ΔS, tá? O ΔT, no caso, né? Então, a gente escolhe lá um ΔT muito pequenininho, ok? Esse ΔS também ele vai diminuir, ok? E aí a gente coloca essa notação aqui, tá? Então, a velocidade instantânea, já isso grave aí com vocês. A velocidade instantânea é a derivada da posição, tá? É a derivada da posição, beleza? Só que a gente não calcula derivada a partir da sua definição. A gente não calcula a derivada assim, tá? Então isso aqui é só para mostrar para você da onde que vem o conceito de derivada. A gente não calcula a derivada assim, a gente vai calcular a derivada como eu vou ensinar aqui para vocês, com as suas operações elementares, tá? Essas operações elementares, elas foram construídas a partir da definição, mas a gente não utiliza a definição para calcular a derivada, beleza? Então, aqui eu só quis mostrar para vocês da onde que ela surge, o conceito formal de derivada. Então, aqui está para vocês aqui a notação, tá? Existe uma segunda notação de função, que é o seguinte. Isso aqui, na verdade, ele se chama diferencial, tá? No entanto, o diferencial e a derivada, no fundo, acaba sendo a mesma coisa. São ideias diferentes, mas no fundo acaba sendo a mesma coisa.
Então, esta notação aqui do apóstrofo, que é a notação derivada, foi o Newton que inventou, lá no século XVII. Mas também no século XVII, o Leibniz, que era alemão, e por isso os dois eram rivais intelectuais na época, criou o conceito de diferencial, que é esta notação aqui, tá? Então, muitas vezes a gente utiliza esta notação, muitas vezes a gente utiliza a notação de diferencial, mas no fundo é a mesma coisa, tá? Quando a gente escreve nesta forma aqui, a gente às vezes até mais intuitivo, porque aqui a gente escreve explicitamente qual é com qual incógnita a gente está fazendo a derivada, tá? Então, assim, ó, então, no caso lá da velocidade, a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Veja que esta notação é muito parecida com ΔS por ΔT, né? Então, isso aqui é a velocidade média, ok? Então, ó, isso aqui é a velocidade média e isto aqui é a velocidade instantânea, tá? Então, aí que está a diferença.